Olá pessoal, vamos então para o nosso quarto vídeo, no qual a gente vai ver tudo, eu disse tudo, que você precisa saber para responder todas as atividades do capítulo 1, sem nenhuma dificuldade. Veremos que nesta página 17 é o assunto estrutura sequencial, que é um assunto simples, muito fácil, que você vai aprender logo que você ver esse primeiro exercício. Por favor, pause agora o vídeo e abra a apostila na página 17. Bem, logo no início, a apostila já tem um código para nos orientar. Vamos ver que até o final do capítulo, nós vamos utilizar esse mesmo código, mudando uma coisa aqui, outra coisa lá. Às vezes não vai ter dois inputs, às vezes não vai ter apenas uma saída, mas vai ser sempre essa estrutura: entrada, cálculo, saída. Vamos ver? Ok. Primeira coisa interessante que tem nesse código, vejam que eu copiei e colei, né? Vou apagar aqui esses números que vão me atrapalhar, né? Apenas numeração de linhas. Primeira coisa que eu noto é que tem dois comandos que eu não falei no vídeo ainda, o clear e o CLC. Perceba que o histórico de comandos aqui, o histórico de comandos K, né, o navegador de variáveis, está acumulando todas as variáveis que eu utilizei nos vídeos 1, 2 e 3. Isso é ruim, porque eu estou fazendo um outro exercício, que agora tem outras variáveis que podem ter o mesmo nome, e eu confundi uma coisa com a outra, né? E a mesma coisa, essas saídas aqui, que podem confundir e atrapalhar visualmente o que eu estou fazendo. Então, aqui na apostila, existe uma explicação linha por linha. Primeiro, eu vou limpar a memória do sistema. Vou limpar essas variáveis aqui. O outro, eu vou limpar a saída a janela de saída, o console, essa aqui, para que eu não fique confundindo as variáveis que é deste código, deste novo código que eu estou fazendo, ou dos códigos anteriores. A partir do momento que eu executar essas duas linhas, eu vou saber que tudo que tem lá é do meu novo programa. Então, criem esse hábito de todo programa de vocês ter essas duas variáveis. Desculpa, essas duas funções. Bem, aqui é um exemplo muito simples, né, que está na apostila e está explicando linha por linha. Então, por favor, pause o vídeo, copie e cole esse código, faça-o funcionar. Lembra de apagar as linhas. Leia depois, linha por linha, para entender o que está acontecendo. Você já conhece o input, já conhece o printf e com certeza já conhece a soma. Depois, volte para o vídeo. Bem, como você viu, é apenas um arranjo de algo que você já conhece. Vamos fazer o primeiro exemplo, apenas o primeiro exemplo da apostila, e depois dois exercícios que eu bolei aqui, para vocês perceberem que todos os exercícios que a gente for fazer desse primeiro capítulo é basicamente a mesma coisa: entrada, cálculo, saída. Às vezes vai ser uma fórmula, às vezes vai ter duas entradas, mas é sempre entrada, cálculo, saída. Ok? Vejamos. O primeiro exemplo, a primeira questão, pede para fazer uma conversão de graus Celsius, a entrada vai ser dada em graus Celsius, para graus Kelvin. E ele já me dá a fórmula. Ele fala que o Kelvin é apenas somar um valor fixo, constante, com um valor que vai ser entrado pelo usuário. Então, vamos usar o seguinte raciocínio para esse problema e para todos aqui para frente. Vamos pedir tudo que nós não temos e anotar tudo que nós já temos. Nesta fórmula aqui, vou copiar. Bem, então eu vou transformar esse código que a gente copiou do exemplo neste programa. Veja bem, conforme eu disse, a gente vai fazer uma operação baseado em uma entrada e depois apresentar a saída. Sempre assim. Então, neste caso, eu tenho uma fórmula, vou copiar para ver aqui na mesma tela. Eu tenho uma fórmula que me diz que eu tenho que ter um valor que vai ser informado pelo usuário e vou somar com um valor constante. Bem, então eu só tenho uma entrada a dar. Então, eu vou excluir uma das entradas do meu exemplo. Essa aqui, ao invés de chamar de num, para ficar mais fácil para eu entender o que eu estou fazendo, eu vou chamar de Celsius. E vou colocar uma mensagem igual está que a questão pede. Temperatura em graus Celsius. Digite a temperatura.
né? Digite a temperatura. Bem, aqui nós sabemos que vai parar o console e aguardar digitar o texto, digitar a entrada. Para colocar esse texto igual também, vamos mudar essa mensagem aqui que está sendo apresentada. Este programa converte temperaturas de Celsius para Kelvin. Este programa converte temperaturas de Celsius para Kelvin. Ok. E esta fórmula eu vou mudar para, ao invés de ser o resultado eu vou armazenar em soma, não, o resultado eu vou me chamar Kelvin. Faz mais sentido para mim. Se eu quiser usar a palavra soma, não tem problema, mas é bom você criar variáveis que tenham contexto no seu programa, façam parte do contexto. Em vez de somar um número com outro de entradas, eu vou somar o Celsius com um valor fixo, que é como está nessa fórmula. Ok? Vamos lembrar de um pequeno detalhe. Este número está separando as casas decimais com vírgula, que é o padrão brasileiro, padrão latino, né? O padrão americano é com ponto. Vamos utilizar o padrão americano. Bem, posso apagar essa fórmula aqui. Agora sim, temos uma variável que está armazenando a soma que determina o valor de Kelvin. Vamos apresentar o valor na tela. A temperatura em Kelvin é tanana. A temperatura em Kelvin é... Aqui eu vou informar para o mprintf em qual ponto da string ele vai colocar o valor que está armazenado nessa variável, ou seja, o resultado. Lembre-se que no outro vídeo a gente aprendeu a usar o D, mas existem vários outros. Por enquanto eu vou pôr F aqui e depois vou mostrar para vocês por que F não é o ideal. Bem, mas para respeitar exatamente o que está se pedindo no programa, eu preciso também mostrar novamente o grau Celsius que foi informado aqui pelo nosso colega, o usuário. Então, vou mostrar em Celsius também. Temperatura em Celsius. Lembre-se que o valor em Celsius está nessa variável. Pois bem, agora eu salvo e executo. Esse botão é um atalho para salvar e executar ao mesmo tempo. Vamos lá? Joia. Digite a temperatura. Eu vou começar com 25, que é a temperatura fornecida aqui no exemplo. A saída é 25.00 e 298.15. Vamos ver se o nosso programa está certo. 25.00000000 e Kelvin 298.15.00000. Aqui está a diferença, porque que F não é o ideal. Nosso programa se comportou corretamente, é o que a gente esperava, né? Porém, tem uns zeros a mais. Aqui que entra algumas particularidades do seletor. Lembra que quando eu estava explicando, eu falei que aos poucos a gente ia descobrir essa particularidade do seletor F. Na última aula a gente fez apenas o D, não é? Por favor, vá até o início da página 10 e leia essa explicação aqui. Você vai entender que este primeiro número indica a quantidade de casas, e aqui a quantidade de casas atrás da vírgula. Neste caso aqui, eu só vou querer 2 casas atrás da vírgula. Então, eu vou pôr um número um pouco maior aqui, e 2 para aparecer apenas 2 casas atrás da vírgula. Por que, professor? Porque, por convenção, kelvins é exibido com 2 casas decimais, mesmo quando ele é exato. É o que acontece, por exemplo, com as moedas, com o real, dólar, né, euro. Você geralmente coloca vírgula 00. Né? O mesmo não acontece com idade. Idade você apresenta geralmente o valor inteiro. Eu tenho 30 anos, eu tenho 20 anos. Eu não falo que tenho 20 anos e meio. Então, por convenção, em alguns momentos vai ser conveniente utilizar, em outros momentos não. Pois bem, agora sim está de acordo completamente com o nosso exemplo, né? Vou executar de novo aqui com outro valor. Quanto é 30? Né? Interessante. Agora você sabe quanto é que é 30 graus em graus Celsius. Pois bem, agora vai vir a grande charada do capítulo 1 e que você vai poder utilizar em todas as questões.
vocês perceberam que aquele mesmo código foi transformado nessa questão. Por quê? Porque eu vou sempre dar uma entrada, executar uma fórmula e apresentar a saída. Sempre entrada, fórmula, saída. Entrada, fórmula, saída. Não muda disso. Vejamos. No meu exemplo aqui, eu peço o seguinte: faça um programa que peça o valor do salário do funcionário e uma porcentagem que ele pretende economizar. Depois, mostre o valor equivalente em porcentagem. Bem, vejamos. Vou pegar esse mesmo exercício aqui, mesma coisa. Só que mudar, em vez de Celsius, eu vou pedir um salário. Salário. Né? Então, quanto você deseja economizar? Né? Vou pôr aqui um porcentinho só para dizer para ele, ó, você está informando em porcentagem. Né? A frase aqui também pode mudar para explicar o que o programa faz. Calcular valor de economia. Bem, aqui eu peço dois valores, né? Eu vou pedir o valor do salário e a porcentagem. Então, eu vou pedir novamente um outro input. Né? Aliás, aqui é o economizar, né? Economizar. E qual é o seu salário? Qual é o seu salário? Lembre-se das aspas. Bem, agora eu tenho que calcular o valor economizado. Economia. Aqui eu vou pôr porcento, só para porcento, para facilitar, não confundir com economia. Bem, eu quero saber quantos reais, né, quantos dinheiros eu vou economizar. Se eu quero economizar 10%, por exemplo. Então, eu vou pegar essa porcentagem. Isso aí é uma regra da matemática, né? Espero que vocês lembrem de porcentagem. Dividir por 100 e multiplicar pelo salário do camarada. Não é assim que se calcula a porcentagem? Se eu quero calcular 10%, eu vou multiplicar por 0,1. Se eu quero economizar 50%, eu vou multiplicar por 0,5. Né? Repare que eu coloquei um parêntese aqui, igual a gente faz no caderno, né, quando a gente quer que uma operação seja executada antes de outra. Né? Isso é importante para que a gente não tenha que se preocupar com a precedência de operadores, ou seja, qual operador vai ser resolvido primeiro, a divisão ou a multiplicação. Professor, eu não conheço esses símbolos. Para mim, a multiplicação é x. Para mim, a divisão é 2 pontinhos, vou colocar um sobre o outro. Isso você vai encontrar na tabela da página 12, tabela 3, operadores aritméticos. Soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, atribuição. Atribuição é igualzinho, né? É meio óbvio. E parêntese para impor regras, que nesse caso aqui eu quero que isso seja resolvido primeiro. Voltando aqui ao nosso código. Bem, então, quanto ele deve economizar? Você deve guardar porcento. Vamos pôr aqui um em 5. Vamos supor que esse cara ganhe bastante, né? 0,2 reais. Vamos supor que esteja em reais. Economia. Bem, lembrando que... Esqueci o F. Lembrando que, neste caso, eu quero apresentar um valor que sempre tenha casas decimais. É aquela mesma regra que a gente utilizou no outro, tá vendo? Não muda de um exercício para outro. Vamos lá, input, fórmula, saída. Lembre-se disso, input, fórmula, saída. Sempre isso. Agora eu consegui transformar o meu código em um código que vai fazer uma outra coisa e apresentar um outro raciocínio seguindo a mesma receita. Vamos executar aqui. Bora ver se o professor errou alguma coisa. Eu quero economizar 30% e eu recebo 10 mil reais. Opa, eu vou economizar 3 mil reais. Correto? Vamos testar novamente.
vamos colocar números com valores que não dê exato, né? Então, quanto eu quero economizar? Eu quero economizar 35% e meu salário é 3.455,50 centavos. Vírgula não, professor. 5,50 centavos, porque é notação americana. Eu tenho que economizar R$ 120,93, ok? Perfeito. Pessoal, percebam que eu mudei a questão, mas as regras continuaram as mesmas. Por favor, agora pausem o vídeo e tentem fazer a questão número 2 da apostila para a gente poder avançar no vídeo e fazer o próximo exercício que eu propus aqui, que vai precisar aprender a utilizar o navegador de ajuda do Scilab. Ok? Obrigado, tchau.